Glórias a Deus, que a paz seja convosco, queridos irmãos em Cristo, amigos. Nossa meditação está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia nos ensina que Deus também é um Pai de promessas. Ele também presenteia aqueles que o agrada vivendo na fé. São muitas, enormes, as promessas que Deus tem para os seus filhos. E quais são os passos para que nós possamos tomar posse e alcançar essas promessas? Nós precisamos crer que essas promessas se cumprirão a partir do momento que nós obedecermos a palavra do Senhor. Está lá em Romanos 4, 18 ao 21. Não pode haver dúvida. Aquele que deseja alcançar as promessas de Deus, assim como Abraão alcançou, por exemplo, tem que realmente crer no cumprimento da promessa. Também é necessária obediência à palavra de Deus. Abraão foi um exemplo nisso, já que em Hebreus fala sobre ele, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Crer nas promessas de Deus e obedecer a sua palavra é o primeiro passo para nós alcançarmos os milagres. Abraão, ele largou a parentela, a família, o pai, irmãos, parentes próximos e saiu para um lugar que Deus ainda mostraria no caminho aonde era. Ele acreditou, ele creu. Também nós precisamos esperar o tempo de Deus e lutar pelo cumprimento da promessa. Nós temos o exemplo de Caleb. Nunca devemos desanimar nem desistir das promessas, porque assim, há promessas que o cumprimento é imediato, mas há outras que há um tempo, leva um período para se cumprir. Para Caleb, para ele pisar na terra prometida, demorou 45 anos, mas ele viu cumprida a promessa de Deus. Ele pisou, tomou posse da terra prometida. Também é necessário fazer a nossa parte. Em que sentido? No sentido de lutar, trabalhar, assim como Caleb trabalhou. Ele peregrinou no deserto, mas ele estava sempre ao lado de Moisés, ele estava ao lado de Josué. Ele tinha sempre a esperança, a fé viva de que ele tomaria posse daquilo que Deus havia prometido para ele. Nós precisamos também entender que todo cumprimento da promessa passa por quem? Por Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20. Se Jesus não for o centro da nossa vida, não há o cumprimento da promessa. As promessas em Jesus têm o sim e o amém. Como a Bíblia nos ensina, Jesus é a verdade, o caminho, a vida. E também sem Ele nada podemos fazer. Jesus tem que ser verdadeiramente o nosso Senhor, para que nós possamos herdar aquilo que Ele conquistou para nós. E não foram poucas bênçãos. A principal é a salvação. E por nós andarmos na fé e na obediência, as demais coisas vêm por acréscimo. Por isso que nós possamos verdadeiramente, todos os dias, alimentar a nossa fé, que nós possamos verdadeiramente entender que sem fé é impossível agradar a Deus, e entender que Deus recompensa aqueles que perseveram, aqueles que continuam firmes. Deus abençoa aqueles que continuam no caminho apertado. Jesus, ele não nos enganou, ao contrário. Nós temos o exemplo na palavra, quando ele chamou os discípulos. Ele disse que a caminhada não seria fácil. Jesus disse aos discípulos que eles seriam odiados por muitos, desprezados. Mas Jesus prometeu a vida eterna. Jesus prometeu que aquele que o reconhece diante dos homens e o honra,
ele vai reconhecer diante do Pai. Os sinais estão se cumprindo, a volta do Senhor Jesus, a segunda volta, é iminente. Então que nós possamos, todos os dias, nos derramar na presença do Senhor, nos alimentarmos com a sua palavra, tomar posse das promessas, que nós não venhamos cair em tentação, mas que possamos entender que estamos aqui neste mundo, nesse plano físico, mas que nós não pertencemos aqui, a tudo isso. Nós estamos aqui, mas há uma promessa de uma Jerusalém celestial, há uma promessa de vida eterna, há uma promessa da terra prometida, junto de Jesus, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor possa nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra e pedimos perdão porque algumas vezes a nossa fé é vacilante. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que queremos o processo, a bênção, o milagre do nosso jeito. Ó Senhor, a tua sabedoria é tão grande, por isso nós pedimos humildemente que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, que o teu Espírito Santo venha clarear alguma área escura da nossa vida, para que nós possamos ser aperfeiçoados, abençoados em todos os sentidos, em todas as áreas. Pai, guia os nossos passos, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, assim como o Senhor fez na vida de Caleb, assim como Jesus cumpriu o propósito aqui na terra e todos conquistaram a bênção. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo misericórdia, perdão, pedindo a tua graça, pedindo a tua proteção. Deus, ajuda-nos nesta caminhada. Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas paixões, fraquezas humanas, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de estarmos firmes, de caminharmos verdadeiramente. Pai, eu oro pelas famílias, eu oro pelos ministérios. Senhor, na nossa campanha de oração, nós oramos hoje, Senhor, especificamente, Pai querido, para que os pais sejam bons administradores dos bens da família, evitando assim desperdícios, para que os filhos não sejam pegos pelo consumismo. Senhor, quantas pessoas têm colocado bens, carreira, profissão, até relacionamentos acima da comunhão com o Senhor. Pai, abençoa os lares, abençoa o pai, a mãe, para que os filhos venham ser criados debaixo do teu temor. Senhor, que nós não venhamos nos espelhar, que nós não venhamos ficar, Senhor, segundo o pensamento e os costumes do mundo, no sentido do consumismo desenfreado. Muitas pessoas, elas compram para poder se sentir melhor, muitas pessoas compram porque sentem uma alegria, um prazer naquilo. Pai, nada substitui a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Que nós possamos entender que realmente nós trabalhamos, nós temos direito a coisas boas, o Senhor nos proporciona, mas que nós não venhamos mudar o foco, que nós venhamos sempre dar a honra e a glória ao Senhor, porque Jesus se esvaziou de si mesmo para estar conosco, para poder passar pelo horror da cruz. Então que nada venha nos roubar, que o consumismo, ou seja, qualquer outro tipo de situação, pessoas, material, não nos venha tirar da comunhão com o Senhor. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Paizinho querido, nós te convidamos e pedimos, através do teu Espírito Santo, que o Senhor faça morada dentro de nós, porque o Senhor quer fazer morada. O Senhor não é uma visita que chega de vez em quando. Nós temos que entronizar o Senhor no nosso coração, porque quando tu estás, Senhor, no centro da nossa vida, nós não somos enganados, nós somos supridos. Por isso, Senhor, guarda, livra, protege os lares, os pais, todos na comunhão com teu Espírito Santo. Firma, Senhor, os nossos passos, abençoa as nossas igrejas, que possamos pregar verdadeiramente a tua palavra, que possamos pregar realmente, verdadeiramente que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que tu és a solução para este mundo. Guarda-nos, Senhor, pois nós cremos
e nós seremos cada dia mais fortalecidos pela Tua palavra e que a nossa fé seja estimulada, que a nossa perseverança em estar contigo seja o nosso alvo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém.